Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um encontro da nossa catequese familiar aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Veneza. Nós somos catequista, equipe de liturgia e de canto, que participamos da comunidade São Sebastião. E hoje o nosso tema da nossa catequese de hoje é oração. Como é que nós estamos fazendo as nossas orações? Primeiro, assim, o que é orar? O que é oração? Então, para iniciar o nosso encontro de hoje, para falar de oração, nós trazemos a oração de São Francisco. São Francisco vem falando para a gente na sua oração quais são os momentos que nós dobramos os nossos joelhos, nós fechamos os nossos olhos e nos colocamos em oração. E orar, o que é orar? Vamos pensar. Então, enquanto nós vamos ouvindo o louvor da oração de São Francisco, uma oração cantada, vamos deixando o Senhor invadir o nosso coração, o Espírito Santo tomar conta de nós. E vamos começar a nossa oração deste sábado cantando. São Francisco deixa essa oração para nós e no primeiro momento ele fala de tudo aquilo que nos amargura, que nos dá tristeza. E o segundo momento, ele já nos quem que a gente recorre na nossa oração. E ele diz assim, ó Mestre. Quem é o nosso Mestre? Quem que nos ensina a ser confiante, a ser perseverante, né? É Jesus Cristo. No sábado passado, nosso encontro da catequese, tanto o padre Gilmar como a comunidade Santo Antônio já veio começando a falar de oração, porque eles falaram dos avós de Jesus, Santa Ana e São Joaquim. E eles receberam a graça
de ter uma filha. Né? A partir de muitas orações, eles já estavam muito chateados na comunidade onde eles viviam, né? E daí se colocaram em oração e jejum. E foram abençoados. Né? Tiveram Maria. E a Maria, eles ensinaram Maria a rezar. Ensinaram Maria a conhecer os planos de Deus. E Maria cresceu. Cresceu conhecendo o seu Senhor. E hoje, quando a gente vem falar de oração, Maria é a mãe do grandioso Deus misericordioso, amado, que se fez homem e veio fazer parte do nosso convívio enquanto humano. Sofreu as nossas dores, as nossas angústias. E é com Jesus que nós aprendemos o poder da oração, o poder de confiar nos propósitos de Deus. Então, orar nada mais é de que conversar com o Senhor. E quando eu converso com o Senhor, eu coloco tudo aquilo que está no meu coração. E a oração começa aonde? Né? Para a nossa história de cristãos, a oração começou lá com os avós, Ana, Joaquim, Maria, depois com os pais de Jesus, né? Que ensinam Jesus a orar em casa, levam Jesus até a sinagoga. E nós, nos dias de hoje? Com quem que nós aprendemos as nossas primeiras orações? Também foi. E tenho a dizer que foi com os nossos avós. Porque os nossos pais, eles aprenderam a orar com os avós. E hoje eles nos ensinam em casa. A gente, quando vai para a igreja, para a catequese, a gente já vai conhecendo as primeiras orações. E depois a gente vai se aprofundando. E cada vez que a gente vai aprendendo a orar, primeiro a gente aprende as orações que estão prontas do nosso catecismo, da nossa Santa Mãe Igreja. E depois a gente entra numa intimidade tão grande com Deus, a gente se aproxima tanto de Deus, que a gente ora com palavras que saem do nosso coração. Elas não estão escritas num livro pronto, porque a oração ela é individual, é eu e o Senhor. E é o Senhor que conhece tudo sobre a gente. E quando a gente ora, tem pessoa que é egoísta. Vai lá, ora só por si. E Jesus nos ensina o seguinte: nós devemos orar para a gente e para o outro. Sempre. Porque se o outro estiver em paz, nós também teremos paz. Se o outro estiver bem, a gente também estará bem. Quando a gente fala amar o próximo, quem nos falou foi Jesus. E amar o próximo é orar pelo próximo. Então, quando a gente se colocar em oração, pensa na gente e no outro. Eu anotei três condições que acontecem na nossa vida quando nós estamos em oração. Né? O que acontece quando a gente começa a fazer as nossas orações? Então, a gente ora para pedir, ora para agradecer e ora para louvar. Quando a gente está nessa condição de orar para pedir, a gente está nos purificando. A gente está pedindo ao Senhor: toma conta da minha vida, toma conta da minha família, toma conta da. Quando a gente ora por uma enfermidade, que se encontra a gente ou as pessoas que estão próximas, a gente faz um pedido de oração, né? De esperança, de cura, de libertação.
E nós temos a nossa oração, que ela nos de fortaleza, de nos fortalecer, para a gente ter sabedoria, para lidar com todas as situações que estão próximas ao nosso dia. Porque oração não é um momento específico. A gente tem um momento específico para se recolher, para orar individual, no nosso quarto, no nosso espaço de oração, com a nossa família. E nós temos o nosso momento de oração em comunidade. E aí a gente se fortalece. E aí a gente cresce na misericórdia, no perdão, na fé. Porque a oração é a nossa fé. Eu quero, para falar como Jesus nos trouxe a condição de aprender a orar, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, tem a oração que Jesus nos deixou. E aquela oração, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que nós rezamos ela sempre. Mas às vezes a gente não se dá conta do quão grande é o amor do Pai por nós. Do tão grande é o amor de Jesus por nós. Então eu quero que vocês fechem os olhos e eu vou fazer essa leitura para vocês dessa oração. Quem está próximo na sua casa, na sua cozinha, neste momento agora, toque em quem está próximo de você. Coloca a mão no ombro, toca nessa pessoa, porque é isso que acontece quando a gente está em oração. É Jesus tocando no nosso coração. É o Senhor tomando conta da nossa vida, para a gente ter força para todas as horas do nosso dia. Então, fecha os seus olhos e ouve essa passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus nos deixa essa oração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 9 ao 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Nos livra do mal, porque teu reino, o teu poder é para sempre. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, no primeiro momento, essa oração foi deixada por Jesus. Como nós devemos orar? O Senhor, Ele sabe de tudo que se passa por nós. Então, o primeiro momento dessa oração, quando a gente diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Eu estou pedindo ao Senhor para que eu consiga obedecer, para que eu consiga ser firme naquilo que eu acredito. Quando a gente fala assim na terra como no céu, que a vontade do Senhor seja feita, assim na terra como no céu. Mas quando se fala assim na terra, ele está falando das nossas atitudes, da nossa ação. Por isso que quando eu falo
que a nossa oração ela permanece conosco é quando a gente pede, Senhor, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente diz assim, o pão nosso de cada dia, o que é esse pão nosso que vem do céu? É o pão que a gente come no dia a dia? O que é esse pão? Esse pão é a força de Deus, é a confiança em Deus, é a perseverança do amor de Deus em nosso meio. Então a gente pede assim, o pão nosso de cada dia. E depois a gente já vem pedindo, a gente pede força, a gente já pede perdão. A gente pede perdão pelas nossas ofensas, o que nós fizemos de errado, e a gente já pede perdão, a gente já perdoa quem nos ofendeu em oração. Porque quando a gente não perdoa uma pessoa, o que acontece? A gente fica remoendo uma dor, um sofrimento, né? E quando a gente perdoa, aquilo faz parte do passado e a gente retoma o nosso caminho de novo na luz do nosso Senhor. E tem uma outra parte que diz assim, e não nos deixeis cair em tentação. Estamos pedindo novamente ao Senhor. Senhor, eu me propus a orar, eu me propus a perdoar, eu me propus a ter boas atitudes. Então me livra de todas as tentações que vai me tirar desse caminho. E me livra do mal. Eu não quero o mal, nem para mim e nem para o outro. Então, orar é pedir, agradecer e louvar. E esta é a oração, nós fazemos ela sempre. Mas às vezes a gente não reflete sobre ela. E hoje eu trouxe essa maneira da gente orar refletindo sobre o Pai Nosso. Quando nós oramos, nós estamos ligados. É como se nós tivesse, se fosse comparar com os dias de hoje, é como se o nosso Wi-Fi estivesse ligado. Assim. A gente transmite paz, a gente tem confiança, a gente se aproxima de Deus, a gente gosta das coisas de Deus. E quando Maria começou a caminhar com Jesus, junto com José para as sinagogas, ensinou a orar, nós vemos que todo o tempo na vida de Jesus, em todos os acontecimentos que teve na vida dele, ele se retirava para o seu momento de jejum e oração. Ele estava com aquela grande multidão e daí ele era chamado, né, para atender alguns pedidos, mas sempre ele se retirava, jejum e oração, para ir ao encontro do povo. Então a oração, ela nos fortalece, ela nos anima. E quando eu estava estudando, orando, pedindo por esse encontro de hoje, eu encontrei dois outros santos que eles vêm falar da oração. Santo Agostinho falado, né, na nossa formação de catequese. E tem uma frase do Agostinho assim, que ela marca muito a gente. Porque Santo Agostinho falou bem assim, ó, faça o que pode e ora por aquilo que não pode. E deixa nas mãos de Deus aquilo que você vê que é impossível para esse momento. Orar é isso. Orar é a gente fazer aquilo que a gente pode em nome de Deus, né? E entregar para o Senhor aquilo que é impossível. Porque depois que está com o Senhor, vem para nós a luz para a gente ver o que é possível fazer.
outra passagem, que é da Santa Teresa do Menino Jesus, que ela fala bem assim: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar dirigido ao céu. É um grito de agradecimento e de amor. Então, orar é um impulso do coração. Quantas vezes a gente está com o coração apertado? Quantas vezes a gente está sofrendo e não sabe o porquê? Então, vamos nos colocar em oração. Nós estamos fechando o mês de agosto, o mês de julho, e vamos começar o mês de agosto. E o mês de agosto é um mês vocacional. Então, vamos rezar pelas nossas famílias, vamos rezar pelos nossos padres, vamos rezar pelos nossos idosos, vamos rezar pelos enfermos, os enfermos pela Covid, pelas outras enfermidades, né? Vamos nos colocar em oração, vamos reunir na nossa casa, que as nossas igrejas no momento não estão podendo receber toda a comunidade, mas a igreja é a nossa casa, a igreja é o nosso coração, é o nosso templo de oração. E aí, o que acontece? Toda vez que nós dialogamos com Jesus sobre a direção do Espírito Santo, nós deixamos Deus falar conosco. E quando a gente deixa Deus falar conosco, a nossa vida muda. A nossa vida vem com uma outra carga, vem com uma outra coisa muito boa, que é de esperança, é de confiança e é de paz. Para encerrar o nosso encontro, eu trouxe a seguinte frase para nós: quanto mais amarmos a Jesus, melhor será a nossa oração. Quanto mais amarmos a Jesus, melhor será a nossa oração. Permita que esse Deus grandioso, infinito, misericordioso, que nós conhecemos, que sabemos o quanto que Ele nos ama, permita que Deus invada a sua casa, invada a sua vida e nos transforme em pessoas melhores. E esse Deus de misericórdia, de amor, se transformou em homem. E seu nome, Jesus. Jesus é o único nome que carrega consigo a salvação para todos. E Ele deixou para nós essa sagrada oração do Pai Nosso. Que ela seja vivida, que ela seja rezada em nossas casas, por nossas famílias. Amém? Amém. Para nós pensarmos em família, que é o nosso maior tesouro que nós temos, e que a nós compete zelar e orar por ela, e colocar ela sempre no coração de Nossa Senhora, que ela cuidou da sua família, que cuida de nós até o dia de hoje, nós vamos encerrar cantando um louvor para a nossa família, uma oração para a nossa família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.